Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cavada e projeção de backside, tá? Backside, lembrando que é aquela posição que a gente fica com a onda atrás da gente. Frontside a gente surfa de frente para a onda, backside a gente surfa com a onda nas nossas costas, tá? O backside é um dos movimentos, né? Um surf que a gente tem como se fosse mais difícil, justamente pela onda estar atrás da gente. Então a gente tem menos visão dessa onda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nina, fala aí, qual a sua maior dificuldade de backside? Uma das minhas maiores dificuldades, eu tenho várias, mas uma das minhas maiores dificuldades é um pouco mais da projeção, né? A questão de rotacionar muito e pegar essa projeção para atingir o mais crítico, ou uma manobra mais forte, ou mais, vamos dizer assim, mais amplitude no movimento. Isso acontece muito, como eu falei antes, porque a onda tá atrás da gente e a gente não tem essa visão total da onda, tá? Então, o que eu sinto, no meu caso, que eu tenho bastante dificuldade, é essa torção tentando virar, né, em direção à onda. O que acontece, gente? A maioria das manobras de surf, a gente faz uma torção do tronco, né, principalmente nas de backside, pra tentar chegar ao lip da onda, tá? Quando eu comecei a surfar, eu achava que era o seguinte, que era agachar e virar lá pro lip. Só que eu fazia esse movimento, eu não conseguia essa amplitude de movimento total porque eu estava totalmente virada pra praia. Meu peito estava virado pra praia, então eu fazia uma meia curva. Então a curva que eu queria que saísse lá na manobra, saía lá no rabo da onda. E aí essa manobra fica fraca. Tá? Para uma manobra ser forte, a gente tem que dar ela bem no olho da onda. A gente diz que é o olho, né, Gel? É o lip, né? E o rabo é o finalzinho da onda, aquela partinha menor. Isso. Né? É claro que quando a gente começa, a gente dá a manobra, né, lá no rabo. Mas à medida que a gente vai ficando melhor, a gente vai buscando evoluir, tentar tirar mais água dessa manobra, a gente tem que dar essa manobra na parte mais forte da onda, que é o lip, tá? Eu tô fingindo, eu tô olhando pra cá como se fosse a minha onda, tá bom? Então, vamos imaginar que pra gente fazer uma manobra de backside, a gente tem que ter um giro, né, do tronco, quadril e joelhos em direção a esse lip, olhar, né, pro lugar onde a gente quer ir e de preferência no mais crítico possível, né, Nina? Aí vai sair água. A gente tem que trabalhar junto. Então a gente vai falar um pouco sobre esse conjunto, sobre essa posição que a gente precisa ter para ter uma manobra excelente de backside. Não que a gente dê uma manobra excelente de backside, mas a gente também está na captura e na busca disso. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Como eu falei, quando a gente começa a surfar, a gente acha que a gente tem que estar virada para a praia com o tronco paralelo ao bico da prancha. Eu trouxe aqui uma prancha, tá? Então a Nina vai mostrar ela paralela ao bico da prancha. Então eu vou colocar a prancha aqui, Imagine que o bico tá lá e ela tá em cima dessa prancha, tá? Então olha só, ela não tá fazendo aqui a dissociação de quadril. Dissociação de quadril, o que seria? Ela se voltar totalmente pro bico da prancha. Isso é a dissociação de quadril, tá? Hoje em dia, muitos surfistas profissionais, a galera que surfa bem, faz esse movimento da dissociação de quadril, tá? Então, na verdade, são vários eixos do corpo que ela leva para que facilite o movimento dela lá na hora de surfar. Então olha só, Nina, vem pra tua base do surf. Primeira coisa que a Nina vai fazer, né, a gente dropa reto a onda, né, vamos tentar dropar reto pra fazer aquela curva lá embaixo e conseguir projetar a prancha o máximo possível em direção ao lip. Então olha só, a Nina vai dar aquela leve agachadinha, isso. Os braços, ela vai começar já na cavada, direcionar em direção ao lip da onda. Olha só como ela aponta pra onde ela quer ir. Tá vendo? Ela dissociou o quadril aqui. Então o joelho pra dentro ajuda muito esse movimento. Se ela deixar o joelho pra fora, mostra aí, Nina, como a sua curva fica bem menor. Olha só com o joelho pra fora. Ela não consegue fazer essa torção. Mas à medida que ela joga o joelho pra fora, todo o tronco consegue rotacionar com muito mais facilidade. Tá? Então ela joga os braços, olhar em direção ao lip, quadril rotacionado em direção ao bico, joelhos pra dentro. E mobilidade do tornozelo. Olha só a mobilidade que a gente precisa ter no tornozelo para conseguir deixar esse joelho para frente. Uma outra coisa importante aqui, Nina, volta para a sua posição, é que o peso, ele se desloca nos movimentos da onda. Então, a hora ela joga o peso levemente para trás na cavada, mas à medida que ela começa a subir, ela começa a jogar o peso um pouquinho mais para frente e força no calcanhar. Tá? Quando a gente força o calcanhar, a gente tende a fazer isso aqui com a prancha, Tá? Trabalhar com a borda da prancha, isso é bem importante. Então ela força o calcanhar na curva de backside, já com toda essa rotação de tronco, joelho, quadril, né, cintura escapular, e aí ela dá uma forçadinha com o calcanhar, o que faz com que a prancha faça esse movimento e muito mais fácil para ela subir em direção ao lip, tá bom?
Isso é muito importante no surf, né, Nina? Usar calcanhar e ponta do dedo, né? Isso, nessa hora aí que ela tava falando do meu calcanhar desse movimento, já... Empresta um pouquinho a mim. Ele já tá virando aqui, ó, porque a gente tá jogando um peso um pouco mais aqui já na subida, aproveitando o embalo do bottom, né, da cavada. E é esse momento aqui, ó. Então eu tô subindo aqui, ó, né? Esse movimento ela força um pouquinho mais o calcanhar dela na prancha. A gente vai colocar alguns vídeos agora mostrando pra vocês esse movimento na íntegra. A gente tem algumas imagens e aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor desse movimento, aí visualizando esse movimento na onda, né, não, Nina? E nos próximos também vai ter os exercícios. Então, galera, é o seguinte, vou usar a Nina aqui como minha modelo desses movimentos de backside. A gente vai tentar ilustrar bem, tá? Como deixar esse movimento bonito e também como deixar esse movimento eficiente, tá bom? Então, como eu falei, importante, vou pegar aqui minha prancha, a gente saber primeiro que a gente não deve estar paralela à prancha, ou seja, meu tronco virado pra cá e o bico da prancha virado pra lá, Pensando tá? que a onda tá aqui, né? Pensando que a onda tá lá atrás. Então, ó, minha prancha já está indo na parede, tá? Eu dropei essa onda reto e aí eu começar a projetar ela em direção à parede. Esse movimento, vamos lá, Nina. O que a Nina vai fazer? Vamos fingir que ela já dropou a onda dela e já começou a fazer a curva dela, tá? A primeira coisa, ela vai projetar os braços em direção à onda, como se ela quisesse apontar, como ela quisesse não, como se ela estivesse apontando para onde ela quer ir. O lip da onda tá lá no quadro, tá? Vamos fingir que o lip tá lá. Então, olha só, se vocês repararem nesse movimento, ela dissociou a cintura escapular, cintura pélvica e também os joelhos. Então, o que ela fez? O quadril dela tá totalmente voltado pro bico da prancha, não mais aqui, tá? Olha só se ela fizer esse movimento, como fica mais difícil de fazer a curva. Mostra lá, Nina. Isso. Ela não vai conseguir trazer essa prancha com tanta projeção, como se ela virar o quadril dela pro bico, jogar o joelho dela pra dentro, tá? Isso aqui também vai fazer bastante diferença. Coloca o joelho pra fora, Nina. Olha só como com o joelho pra fora ela não consegue fazer a virada. Quando ela encaixa o joelho pra dentro, o quadril rotaciona, a cintura escapular rotaciona e ela consegue se projetar de frente. Ela consegue ficar um pouquinho mais de frente para essa onda, conseguindo chegar no lip com mais facilidade. Então, basicamente é esse movimento. Mas aí a gente tem mais um detalhe além de tudo isso, que é trabalhar com a força na borda, força no calcanhar. Então, além de ela se voltar inteira, olha lá, o calcanharzinho da frente, ele faz uma força Maior. Com a intenção de fazer o quê? Fazer essa borda entrar um pouquinho mais para dentro da onda, né? Então essa borda, até que a gente, quando a gente vê uma boa cavada, a gente vê até as quilhas, né? Então imagina a força no calcanhar que esse surfista está colocando para fazer esse movimento. Então é um conjunto de movimentos, dissociação do quadril, joelho para dentro, se projetar para o bico e ainda pressionar o calcanhar. Porque aí quando ela pressiona, a prancha tende a se voltar para o lip da onda, tá bom? E aí ela vai começar a subir reto. Lembrando que uma boa manobra, né, Nina? Ela é feita na parte forte da onda. E com bastante projeção. Quanto Com mais, bastante melhor. projeção. Claro que quando a gente começa a surfar, galera, a gente dá as manobras muito no rabo da onda, né? Que é aquela parte pequenininha. Porque a gente não consegue ter essa projeção, todo esse giro, essa força no calcanhar. Então a gente começa fazendo um movimento menor, mas sempre buscando esse movimento, aumentar esse movimento. Para que a gente consiga cada vez mais trazer a prancha para a parte forte da onda. Tá? Que é a parte ali perto de onde já está quebrando a espuma. É ali que faz sair bastante água na manobra. Tá bom? Agora, se você está começando a surfar, não se preocupa. Vai treinando esse movimento, treina cada vez mais essa dissociação da cintura, colocar pressão no calcanhar, né? E aí você vai começar a subir em direção ao lip. Aí já é uma outra história, subir em direção ao lip você tem que descer, né? Mas isso a gente vai deixar para um outro tutorial, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Como executar bem uma rasgada. Mas o mais importante é a gente dividir bem as partes, né, Nina? Para que a galera entenda a parte principal. A gente vai entrar também agora com alguns exercícios que vocês podem fazer, que vai melhorar bastante esse movimento de backside. Vamos lá? Bora lá com a gente. Galera, a gente tem aqui uma onda da Nina. Então, eu quero mostrar bem o movimento. Ela começa com cutback, que já mostra um pouco, né, do que é a projeção e a cavada. Mas essa segunda manobra que eu quero parar e mostrar para vocês, tá? Então, olha, reparem agora aqui como ela para, joga os joelhos para dentro, né? Aquilo que a gente falou, toda a rotação que é feita no quadril, joelhos e tronco, já olhando para o lip. Então, se vocês repararem, o joelhinho já está
totalmente rotacionado e o tronco vai se rotacionando para o bico da prancha. Olha aqui nesse momento, como ela está totalmente, até passou já do bico da prancha em direção à parede. Joelho também acompanha o movimento. Olha só como a projeção saiu boa. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Como toda essa projeção do corpo em direção à onda dos joelhos e a dissociação de quadril pode ajudar numa boa manobra. E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai estar apresentando também mais 2 exercícios técnicos para cavada de backside, ok? Esse aqui eu vou apresentar para vocês com um cabinho de vassoura. Esse vai ser nosso equipamento. O objetivo do nosso treino é estar trabalhando principalmente o movimento dos braços. Então a gente vai estar focado no movimento dos braços e vamos aproveitar para trabalhar a rotação, que é fundamental também, beleza? Então olha só, esse movimento a gente vai começar com a palma da mão para cima, aquela do garçonzinho, que vai guiar o movimento, certo? E a de trás para baixo mesmo, normal. Dá uma afastada nos braços para ter a amplitude do giro, agacha na sua posição de surf e vai fazer a cavada do backside, ó. Lembrando de olhar a mãozinha, tá? Porque é o mesmo sentido, ó, que a gente vai olhar pro lip da onda. Então, vambora, a gente vai estar fazendo aí umas 10 para cada lado, tá bom? Me acompanha. Então, agachou, solta o ar, ok? Mais uma. 10. Notam como é bem exatamente o movimento, ó. Ok? Isso vai direcionar e vai deixar o seu braço mais no posicionamento correto para alcançar a amplitude melhor dessa manobra, que é a cavada, né? Vamos fazer pro outro lado também 10 repetições. Eu faço as pernas, posiçãozinha do garçom e vamos lá na minha base oposta. Lembra de usar o ar, ó. Ok? Mais 2. 9. E a 10 bem caprichado. Galera, nosso segundo exercício, a gente vai fazer o uso de elásticos. Se vocês não têm este equipamento em casa, dá pra comprar na farmácia um elástico de seringa, daqueles de tirar sangue, bem simples, compre por metro. Se você quer fazer o exercício agora e não tem nada pra fazer, você pode fazer com um tecido, mas aí você vai precisar da ajuda de alguém pra segurar o tecido pra você, porque ele não vai oferecer essa resistência, tá? A ideia desse exercício é oferecer resistência pro movimento de rotação. Não só melhorar a posição de braço, como o anterior, né, que a gente fez com o cabo da vassoura, como também fazer esse movimento com resistência e na hora que você chegar lá na água e for fazer uma curva, o movimento vai estar bem mais leve, tá? Lembrando que esse movimento aqui que a gente vai trabalhar com elástico, trabalha muito o abdômen também, tá? E lembrem de fazer para os dois lados, pra gente trabalhar bastante a lateralidade. Claro que você surfa para um lado só, esse é o lado mais importante quando a gente está falando, né, de melhorar o movimento na água, mas para que a gente não desequilibre nossas cadeias musculares, né, fazendo exercício só para um lado, já que a gente já faz isso lá na água, tentem fazer sempre para os dois lados os movimentos, tá bom? Então olha só, a gente vai vir de novo para a mesma posição do cabo da vassoura, braço do garçom. Garçom a gente fala que é a bandeja do garçom, né? Então, galera do surf fala muito, quando for fazer de backside o movimento, bandeja do garçom, esse movimento fica mais bonito, tá? É como se fosse o garçom levando a bandeja. Então, olha só, a Nina vai vir para a bandeja do garçom. Se não tem quem segure, prende o seu elástico em algum lugar fixo, né? Esses elásticos aqui dá pra você colocar num pilar, numa árvore, e aí você vai conseguir fazer o exercício sozinho. Se não, você pede pra alguém segurar o elástico pra você, tá? Já treina aí em dupla. Então olha só, vou fazer a resistência aqui pra Nina. Ela vai vir pra posição dela de backside. E vamos lá, Nina, você vai puxar o elástico, lembre de soltar o ar, tá? O ar é muito importante pra gente ter potência no movimento. Então ela solta o ar e simula a cavada dela, calcanhar fazendo pressão, dissociação de cintura e trabalhando bem essa rotação do tronco, que é extremamente importante no surf, tá? É a base dos movimentos de surf. Olha só nesse movimento como ela está trabalhando o abdômen.
Então provavelmente a Nina vai sentir o abdômen se ela fizer aí umas séries desse exercício, tá? Então vamos lá. Tô colocando a resistência, provavelmente quando ela for pra água isso vai ficar muito mais simples, muito mais fácil de ser feito e o movimento vai estar bem fresquinho na cabeça também. Vamos fazer pro outro lado? Outra coisa que você sente bem nesse movimento, poxa, é a perna de trás, né? Então quando você tá fazendo o movimento aqui, ó, Da rotação. você sente bastante a perna de trás com o peso, que é bem aquela hora da subida, né? Como se alivia, por isso dá o calcanhar. Mas vamos embora pro outro lado. Não, o surf, gente, é uma transmissão de força o tempo inteiro, da perna da frente pra perna de trás, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos, mas isso é bem importante, não é o tempo todo que seu peso tá em um lugar ali, tá? É pura física o surf, então a gente muda muito o peso, né, a depender do que a gente vai fazer. Bom, a Nina vai fazer o movimento pro outro lado, lembrando que isso é um agachamento, ela tá trabalhando força aí dos membros inferiores, solta o ar, abdômen, foca nesse abdômen, Nina, vamos lá. Vamos lá, mais 8, 7, 6, ótimo exercício para fazer como aquecimento do surf também. 5, bora. 4, 3, 2 e 1. Tá? Importante fazer os dois lados, deixar as cadeias musculares, né, do corpo, do tronco, do abdômen, né, iguais. Se a gente força tudo para um lado, a gente acaba modificando isso. Equilibrar, né? E outra coisa muito importante que eu ia falar, Nina, nossa, e como melhora o movimento dos braços, né? Eu até hoje, se eu fico muito tempo sem fazer esse exercício, eu faço isso aqui, ó. Eu surfo tudo aqui, sem abrir meu braço. Eu também. Né? A Nina surfa mais com o braço relaxado, então isso aí deixa a gente... Olha, a época que a gente faz esse movimento melhora muito o movimento na água. Então, ó, indico vocês a fazerem, tá? Pode começar fazendo 2 séries de 10, né? À medida que for ficando com mais condicionamento, você começa a fazer 3 de 10. Você pode colocar esse exercício como aquecimento dos seus exercícios na academia ou antes do surf. E na academia também tem o cabo do crossover, que é bem legal de fazer, né? Também oferece uma resistência boa. E às vezes também até antes do surf, mesmo sem material nenhum, né? Você só mentalizar mesmo. E fazer o movimento. Pelo menos já ajuda. Não tem o material? Taca-lhe pau na obra, tá? Não para por causa disso, tá bom? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Logo mais, vídeo de frontside, hein? Quero ver todo mundo aqui. Bora acompanhar os treinos. Iu!